Fala galera, beleza? João por aqui. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre configuração para notebook. Então, será que é possível ter um notebook com desempenho maravilhoso? Será que eu só consigo isso em desktop? Então eu vou falar um pouco, vou sempre tentar trazer sempre uma configuração boa, uma configuração talvez com baixo orçamento e uma configuração excelente. A gente sabe que para trabalhar com 3D, uma configuração ela tem que ser um pouco boa, principalmente no quesito de memória RAM, placa de vídeo e um processador. Então é isso aí, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa um curtir já nesse vídeo aí, já dá um curtir nele e depois assiste o vídeo até o final e deixa um comentário lá embaixo para você, alguma dúvida que você tem em relação a algum desktop ou notebook para poder comprar, e aí a gente tenta conversar um pouco, eu posso dar alguns conselhos. A ideia desse vídeo não é falar de uma parte técnica de cada peça, eu estou tentando fazer um vídeo mais abrangente para que você possa, com essas informações, ir em alguma loja. Como eu falei no vídeo anterior, né, que eu falei sobre configuração para desktop, você vai em alguma loja, notebook já é mais fácil, você já compra o notebook pronto, mas não deixe de falar com o técnico responsável, que normalmente atende, né, em stands, em lojas maiores de departamento e tudo mais. Sempre tem alguém ali responsável, então tenta conversar com essa pessoa, mas fica uma dica aqui que eu dei no vídeo anterior também, é uma dica topzera. Então, não adquira um computador, se você quer trabalhar com 3D, para arquitetura, animação, games, o que for, não adquira um computador com placa de vídeo integrada. Placa de vídeo integrada é uma placa de vídeo integrada à sua placa-mãe. Então ela não está utilizando uma placa de vídeo externa, que a gente chama de placa de vídeo off-board. Então, quando você for comprar um computador, certifica com o vendedor se ele possui uma placa de vídeo dedicada, beleza? Uma placa de vídeo off-board. E aí eu vou falar um pouco aqui sobre alguns notes já vêm com alguns modelos e tudo mais. É diferente um pouco os modelos de notebook e de desktop. Alguns, por exemplo, têm utilizado o notebook da Avel, e eu percebo que basicamente, ele se assemelha bastante à configuração da placa de vídeo de um desktop. Esse é um notebook de alto desempenho. Então eu vou tentar dar uma luz aí para vocês, beleza? É sempre bom também falar que eu fiz testes utilizando basicamente o Lumion e o Revit, que para mim, no meu uso, até é mais do que, sei lá, 3D Max, o Unreal Engine. Eu acho que o Lumion e o Revit são os que demandam de mais memória, placa de vídeo, o Revit também, tá? Eu acho que o ArchiCAD, o grande lance do ArchiCAD também é porque ele é bem leve, né? Eu percebo que o ArchiCAD é bem leve e tal, então talvez o ArchiCAD você consiga uma configuração menor e fazer rodar numa boa. Mas o Revit, ele roda, já rodei ele com placa de vídeo integrada em computador, até o próprio Lumion. Até o Lumion ele indica, né, sempre você tem uma placa de vídeo dedicada e tudo mais, mas é sempre bom você ter uma placa de vídeo dedicada, beleza? Então, se você, como eu, quer começar a fazer uns testes você já tem o Lumion no seu computador, mas você quer melhorar a sua máquina, quer fazer um upgrade. Ah, mas o que eu compro? Uma memória melhor? Eu compro um processador melhor? Depende, vai depender do seu uso. Então, uma dica que eu vou dar, você digita no Windows principalmente Ctrl+Alt+Del, né? Você Ctrl+Alt+Delete, né? Segura todo mundo junto, vai em gerenciador de tarefas e depois em processos ou desempenho. Aí vai abrir aquela janelinha, né, que a gente consegue monitorar algumas coisas ou fechar algum programa, e aí você consegue ver ali o que está sendo utilizado, né? Dá uma olhada e aí você vai vendo os programas que estão utilizando mais coisas. Normalmente os que você está utilizando agora ficam lá em cima, né? Então você consegue ver, por exemplo, você abre o Lumion e dá Ctrl+Alt+Del. E aí você entra nesse gerenciador de tarefas, processo, desempenho,
E aí você vai vendo lá, o Lumen, beleza, comecei a rodar o Lumen, eu estou mexendo, está gastando mais placa de vídeo. Então, talvez, se você quer fazer um upgrade, você precisa de uma placa de vídeo talvez melhor, se ele está travando, se ele está indo mais devagar, ou quando você coloca muita coisa na cena, ele está travando, então talvez uma placa de vídeo. O Revit eu percebo quando eu vou importar ou abrir algum modelo que ele está lendo alguma coisa, lendo coisa no meu disco rígido, ele utiliza muita memória. Né? Então, memória, claro, e o disco rígido, né, ele vai estar lendo ali tudo. Então, ele utiliza a memória e o disco rígido. E, claro, o Revit também tem a parte 3D. Então, ele utiliza também a placa de vídeo para você mexer e você conseguir visualizar. Então, eu sugiro que vocês façam testes, né? Testem aí, dando Ctrl+Alt+Del, e aí você já vai ter uma noção do que você está usando. Então, a partir disso, agora vamos lá, os 3 itens principais que você tem que se atentar na hora de comprar um notebook ou desktop. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre notebook. Acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, mas a gente entende que um notebook é mais caro, né? Então acaba ficando um pouco mais caro você montar isso. Eu optei pelo Note porque eu acabo preciso levar ele para alguns lugares para trabalhar e tudo mais, então fica difícil, né? Eu consegui carregar um desktop, então por isso que eu optei por um notebook de alto desempenho. Eu posso montar um vídeo depois falando o que eu acho do notebook da Vel, não tem nenhum patrocínio da Vel nem nada, mas é bom falar, eu posso dar um feedback para vocês, já que a gente está falando sobre procurar computador, eu posso falar um pouco sobre ele. Então vamos lá. Placa de vídeo. Placa de vídeo, primeiramente, placa de vídeo dedicada, eu indico sempre no mínimo de 2 a 4 GB. Né? Então, atualmente, os notebooks, o meu anterior, ele tinha mais ou menos uns 4 anos, e ele já tinha uma placa de vídeo de 2 GB. Eu vejo que os notebooks atualmente já estão vindo com um bom preço, mas com uma placa de vídeo de 4 GB. Então, hoje aí, normalmente o padrão assim para um Note, né, para modelagem, para 3D, até mesmo para jogar algumas coisas, com 4 GB. Mas 2 também você consegue para poder rodar, mas eu aconselho para notebook, que a placa de vídeo acaba sendo um pouquinho inferior do que a placa de vídeo de desktop. Então, placa de vídeo de 2 a 4 GB. Placa de vídeo dedicada, tá, galera? E uma outra coisa que para a sua placa de vídeo funcionar bem, não adianta você ter uma boa placa de vídeo, uma placa de vídeo bizarra, mas você tem um processador que não é de 4 núcleos. Então, pesquisou seu notebook, veja se seu processador é de 4 núcleos, no mínimo, beleza? Então, eu sempre aconselho também agora um i5 ou i7. Galera, o i3 eu não aconselho se você quer trabalhar com 3D e tudo mais. Um outro quesito aí que você pode estar pesquisando também é a memória RAM. Eu já vejo alguns notes já chegando com 16 de memória RAM, mas eu entendo que acaba ficando um pouco mais caro e tudo mais, mas eu diria aí que no mínimo, né, de 8 a 16, né? Diferente do que um desktop que eu falei de 16 a 32, eu acho que para o Note de 8 a 16. Mesma coisa que eu falei sobre o desktop, priorizem o seu processador. Então, memória, depois você pode colocar uma ou outra. Processador, por exemplo, eu tinha 2 computadores, o meu e da minha irmã, eu consegui pegar o meu processador, que era um i7, e colocar no notebook da minha irmã, que era um i5. Processador você consegue, mas isso porque eu tinha 2 computadores. Mas sai muito mais caro se você for... agora eu quero fazer um upgrade no meu Note, quero comprar um processador novo. Cara, não. Vai sair muito mais caro. Então, eu acho que não vale a pena. Então, priorizem sempre processador. E falando de notebook, eu diria até que priorizem processador e placa de vídeo, ok? Porque placa de vídeo para notebook, tem alguns que você não consegue espetar uma placa de vídeo externa. Ela já vem... Ela não é integrada à placa-mãe, mas ela já vem ligada à placa-mãe. Então, depois de você fazer um upgrade de placa de vídeo também pode ser diferente. Então, para notebook, priorizem processador e placa de vídeo. Então, sempre ali um i7 ou i4 GB de RAM.
beleza? A Dell também tem a sua linha de notebooks, as gamers, né? A Samsung também tem. Então a gente acaba conseguindo nesses notes alcançar um desempenho melhor e uma configuração melhor. Então já que a gente está falando de uma configuração excelente, vamos à configuração excelente. Então, para uma configuração excelente, eu diria que a placa de vídeo seria de 4 a 8 GB. Eu acho que as coisas de 2 placas de vídeo para o Note, você não vai utilizar aquelas duas atualmente, né, para o que a gente usa, né, para 3D e tudo mais, você não vai utilizar. Então até 8 eu aconselho, não passem disso, é exagero mesmo. Então o processador, para uma configuração excelente, você consegue encontrar aí processadores de 4 núcleos e 7. Então, processador i7 seria ficaria excelente aí sua máquina. Para fechar uma configuração excelente de memória RAM, você pode ir de 16 até 32 de memória RAM. É o que eu aconselho. Eu fiz uma cagada de colocar nesse notebook 64 de memória RAM. Eu me arrependo, eu não utilizo isso tudo de memória RAM. Né? Eu queria adquirir um computador que depois eu não precisasse fazer o upgrade e tudo mais. Mas foi idiotice mesmo, então eu não aconselho 64 de memória RAM. É muita coisa, você não vai utilizar. E eu acompanho, né, o desempenho dele e normalmente ele fica sempre em 50%, assim, no trabalho mais pesado que ele está fazendo utilizando a memória RAM, ele fica em 50%, ou seja, 50% seria uma memória RAM de 32 GB. Então 32 GB você vai conseguir atualmente fazer todos os processos. A não ser que você utilize para alguma outra coisa que eu não faço ideia do que poderia utilizar 64 de memória RAM atualmente, beleza? E para Mac, né, se você tem um Mac ou quer adquirir um Mac, você pode adquirir um Mac normalmente. Por isso que eu tentei fazer esses 3 itens, não especificando qual a marca, qual o modelo. Eu falei muito da Dell porque é o que eu utilizo. Tá? Eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre esse Note, o que eu tô achando. Então, quem vai utilizar Mac, segue esses 3 requisitos, uma configuração boa e uma configuração excelente. E no Mac você pode utilizar o Windows sim. Então o próprio Mac ele tem o Bootcamp, que você pode estar dando boot aí instalando o Windows. Então, novamente, procure um técnico. Se você adquirir um Mac e quer colocar o Windows, tem alguns programas que não rodam em Mac. Então você procura um técnico e ele pode estar instalando o Windows aí no seu Mac, beleza? Com o Bootcamp. Então é isso aí, galera. Não deixe de curtir esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Eu vou tentar trazer mais vídeos assim. Eu não sei se esses vídeos em 2 dias, se tá... Eu tô com vários trabalhos agora. Então, eu não sei se esses 2 vídeos estão sendo bons, assim, porque eu também quero fazer vídeo de modelagem e eu não estou tendo tempo para fazer isso. Então, de repente, eu vou deixar aos domingos esse vídeo que a gente vai conversar e vai falar sobre alguma coisa, e eu vou tentar adicionar na minha semana que seria esses vídeos de quarta-feira, um vídeo mais falando sobre modelagem e eu mostrando de uma forma prática como poderia ser esse processo e tudo mais. Então é isso aí, galera. Fechamos a nossa semana. Vídeos, por enquanto, todo domingo às 18 horas também. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.